Câmara de Vereadores apresenta reunião solene em comemoração ao 200º Retiro de Cursilistas Homens da Diocese de Piracicaba e região e também pelos 50 anos de Cursilho no Brasil. Iniciativa do vereador Lair Braga. Bem, o Cursilho seria um movimento de igreja feito por leigos com auxílio de sacerdotes. Para a finalidade principal do Cursilho é a evangelização. O Cursilho é uma espécie de retiro espiritual. Antigamente havia umas peregrinações até a Espanha. Então, nessa peregrinação, eles foram utilizando uma espécie de um método bolado por eles mesmos, que constituía de palestras, né, de experiências de vida. O movimento de Cursilho de Cristandade surgiu na Europa no pós-guerra. O mundo vivia uma grande crise existencial, principalmente uma crise de fé. As pessoas perguntavam: Deus existe? Se Ele existe, por que permitiu tanta desgraça? E aí foi que o Espírito Santo suscitou esse movimento dentro da igreja. Surgiu na Espanha e em poucos anos se espalhou pelo mundo inteiro e também em poucos anos chegou aqui em Piracicaba. Então o movimento de Cursilhos é um encontro onde a pessoa faz uma experiência com Jesus Cristo. Existe o Cursilho de homens, o Cursilho de mulheres e é uma experiência muito profunda de Deus na vida da pessoa. O Cursilho nasce como um movimento na igreja na década de 40, na Espanha. No Brasil, ele chega em 62, próximo do Concílio Vaticano II, onde a igreja está em estado permanente de renovação. E, nesse sentido, o propósito do Cursilho realmente é trazer essa renovação da igreja. A partir do Cursilho de Cristandade, novos movimentos na igreja vão surgindo através do Cursilho. Então, o Cursilho é importantíssimo na vida da igreja, por exemplo, a renovação carismática católica, também o caminho neocatecumenal e outros movimentos vão surgir a partir do Cursilho de Cristandade da década de 40. E aqui na nossa diocese, o Cursilho completa 50 anos. 50 anos de vida, de evangelização na nossa diocese. O Cursilho de Cristandade é importantíssimo na evangelização da nossa cidade e há 50 anos tem trazido pessoas, não somente para a vida na igreja, mas para que possam surgir pessoas de bem na vida da cidade e da nossa diocese. Bom, o Cursilho, ele é um encontro, ele é um retiro, né? Onde nós passamos ali um retiro de 3 dias, onde a gente vive uma experiência única. A gente aprende muito, a gente recebe muitas informações. O Cursilho é um dos melhores encontros que a gente pode ter na vida. O Cursilho, se 30% das pessoas pudessem fazer, o nosso mundo melhoraria muito, porque é um aprendizado muito grande, onde ele mostra o caminho, a verdade e a vida para nós, e jamais esqueceremos disso. Eu acho que o objetivo maior é fazer uma experiência profunda de Jesus, com esse objetivo, trazendo as pessoas para as pastorais das comunidades, exercendo algumas funções na paróquia. Eu acho que seria isso o centro de todo o Cursilho, né? Então a gente aprende no primeiro momento a nos conhecer, a conhecer nós mesmos, né? Conhecemos também a igreja, toda a doutrina da igreja, é claro, de uma maneira bem resumida. E no terceiro momento, que é no terceiro dia, a gente aprende a ação. Como é que eu vou agir nos meus ambientes aí no mundo, né? O Cursilho é importante porque ele faz com que a gente conheça um pouco mais a Cristo, mais profundamente, né, liturgicamente, e ele faz com que a gente traga esse Cristo para os ambientes onde a gente vive. Então, a vivência do Cristo nos ambientes é muito importante porque você acaba disseminando muito mais a informação de Jesus Cristo para as pessoas que estão à sua volta. Que as pessoas têm que encontrar esse propósito de se encontrar com o divino. E se encontrar com o divino, com Jesus Cristo, nosso Senhor, vai dizer o Concílio Vaticano II, é encontrar consigo mesmo, porque o homem encontra a sua vocação quando ele encontra a vocação do próprio Cristo, que é caminho, verdade e vida.
Bem, a maioria das pessoas que chegam ao cursilho realmente não tem noção nenhuma do que se trata, a não ser que é um curso de religião. Geralmente se fala que é uma espécie de um movimento de impacto. Então a pessoa não espera o que vai acontecer. Então é uma novidade para as pessoas que participam, né? E de fato esse método é um método que perdurou até os dias de hoje ainda. Há cursilhos no mundo todo, né? Ele se espalhou pelo mundo todo. Então, quando o jovem, o adulto, o homem e a mulher chegam no cursilho de cristandade, se cria toda uma expectativa. O que eu vou vivenciar nesse encontro? E diante disso, os encontros vão provocando a pessoa a fazer esse encontro pessoal com Cristo através do encontro pessoal consigo mesmo, com o próximo e com Deus. A chegada de uma pessoa, um candidato a participar do cursilho, há um momento muito importante que seria a recepção. Então a pessoa é recebida carinhosamente, há uma acolhida própria daquelas pessoas que trabalham no cursilho. Então a pessoa já começa a interagir junto com os irmãos e irmãs, né? Tudo fica na expectativa. Cada reunião, cada palestra é um momento novo na vida de quem participa. Então, a primeira impressão da pessoa na sexta-feira, quando ela chega à noite, todo mundo quase quer voltar para casa, acha que é chato, mas depois entra na noite, no sexta, no sábado, no domingo, ninguém mais quer sair de lá. A gente costuma dizer lá no primeiro dia que o cursilho é como um sapato novo. Quando a gente compra o sapato e põe no pé, ele incomoda, ele fica ali, você fica lembrando que ele está no seu pé toda hora, mas com o tempo vai lacear e vai ser o melhor sapato da sua vida. Eu tive a oportunidade de fazer o cursilho quando eu tinha 18 anos. Na minha paróquia lá em Santa Gertrudes, na paróquia São Joaquim, existia um senhor chamado Dorival Catai, que nós conhecíamos como Dinda, senhor Dinda. E ele trazia muitas pessoas para o cursilho de cristandade. Todo o cursilho, de homens ou de mulheres, nós trazíamos uma Kombi cheia. Então, sendo na média de 8, 9 pessoas fazendo essa experiência. E eu fui um dos escolhidos pelo senhor Dinda, e foi uma experiência muito profunda na minha vida. Foi dali que acredito que nasceu a vocação sacerdotal, que eu comecei a pensar no novo modo de vida. O cursilho como eu falei, é uma experiência muito boa, né? Porque a gente tem um convite, e na época que eu fiz o primeiro de Piracicaba, era muito, assim, muito segredo, o pessoal não conhecia, né? Por ser o primeiro. Mas é um movimento muito bom. A gente aprende muito com as palavras, com os ensinamentos, sacramento. Essa experiência do cursilho, porque na época o primeiro cursilho você não sabia o que se passava ali dentro, então a gente aproveitou muito também. Aí depois, quando a gente foi catequista, filha de Maria, tudo, a gente procurou essa experiência do cursilho, né, da catequese principalmente, filha de Maria não, porque não era solteira. Na catequese, e com uma responsabilidade muito grande, né? A gente, quando aprende a conhecer mais Deus, né? Jesus, a gente sempre tem intimidade com Ele, e Ele fica cobrando da gente, tem que dar direitinho, né? Em oração, em comportamento, tudo, né? Quando eu fiz o cursilho, eu tinha 21 anos de idade, e assim como a maioria dos jovens, aquele jovem inquieto, aquele jovem que está buscando respostas para aquelas perguntas do dia a dia, e o cursilho, de uma maneira muito racional, posso dizer assim, ele responde a todas essas perguntas. O cursilho é um encontro com o amor de Deus. A minha frase seria assim: cursilho é 10. É a maior oportunidade de a gente conhecer Jesus Cristo mesmo. É um retiro, um encontro de espiritualidade por completo. Para mim, o cursilho é evangelização de ambientes. Então, eu recomendo essa experiência, porque quem quer mudar a sua vida deve procurar dar sentido para a sua existência. E nós vamos encontrar esse sentido em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o cursilho de cristandade nos proporciona essa experiência. Eu recomendo. Eu queria deixar uma mensagem,
tipo um pedido, né? As pessoas que puderem, tiverem oportunidade, que façam o cursilho. Só se ama aquilo que se conhece.